Boa noite, igreja, shalom. Glória a Deus pela vida de cada um. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Vamos estar convidando pessoas para estarem aqui presentes, estarem recebendo a palavra. Marcos, meu querido, muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida, da sua família. Jordice, muito bem-vinda. Fabiane Cruz, bem-vinda, minha querida. Glória a Deus. Vamos lá, mais um culto evangelístico, dando continuidade, na verdade encerrando hoje o nosso estudo a respeito de Jesus Cristo. Lília, muito bem-vinda. Shalom Adonai. A gente vai estar dando início aqui, finalizando o nosso estudo sobre Jesus Cristo. Nós estivemos durante todo esse mês de agosto falando a respeito, nós falamos a respeito da morte de Jesus Cristo, nós falamos de Jesus Cristo é Deus, da divindade. Durante todo esse mês nós estivemos estudando aqui e hoje a gente vai dar continuidade, finalizando, a gente vai estar falando da segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Marta, pastora Jucimar, evangelista França, sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Para aqueles que chegaram depois, nós estamos dando continuidade ao estudo sobre a vida de Jesus Cristo e hoje nós vamos estar falando especificamente da volta de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Renata, muito bem-vinda. Glória a Deus. Gente, me parece que... Sônia, muito bem-vinda. Me parece que o vídeo está um pouco mais escuro, mas é alguma coisa do próprio Instagram aqui. Vamos ver. Pedir a Deus aí que realmente, durante a live, volte ao normal. Descomplica, tem uma pós-graduação. A gente vai botar um vídeo, vem um anúncio. Vamos lá, gente, usando o aviãozinho, o famoso aviãozinho que Lília sempre fala. Vamos estar convidando outras pessoas para estarem sendo abençoadas, estarem recebendo da palavra de Deus nessa noite. Uma porçãozinha, né, da palavra dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Alcione, muito bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida, de toda a família. Vamos estar soltando um louvorzinho rapidinho enquanto a turma vai entrando. Glória a Deus. Vamos estar convidando, que a gente não vai demorar muito tempo não aguardando, porque o tempo é curto. A gente precisa acelerar um pouquinho. Glória a Deus. Vamos estar chamando através do aviãozinho aí, vamos estar mandando mensagem no zap, avisa no grupo que a gente já está ao vivo, para a gente dar continuidade o quanto antes aí. Sione, acredito que não esteja aí com você, palavra abençoada, linda hoje pela manhã. Glória a Deus pela vida de Nalda, essa família toda. Glória a Deus. Marcele, muito bem-vinda, minha irmã. Glórias e glórias a ti, Senhor. Glórias e glórias a ti, Senhor. Ele nos ama. Glória a Deus. Mila Fersan, muito bem-vinda.
glórias e glórias a Deus. Só peço que venhas e que olhes pra mim. A iluminação, gente, é do Instagram mesmo. Alguma questão no Instagram que tá escuro. Infelizmente, vamos ver aí que realmente normalize no decorrer aí da palavra. Mas a palavra vai ser dita mesmo assim. Que é o mais importante, né? Glória a Deus. Glória. Amém, Lília. O título já diz tudo, né? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória, glória e glória, Senhor. Ele me ama, Ele te ama. Vamos estar louvando, ou vamos estar orando. Flavinho, Zélia, Pastor Arlindo, Irmã Miralda, sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos estar orando para dar início a mais um trabalho. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco de uma forma sobrenatural, Senhor. Fala aquilo, Senhor, como a gente vem repetindo, Senhor, não é aquilo que a gente quer ouvir, não é aquilo que a gente espera ouvir, mas é aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Nos abençoe, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Usa-me de uma forma sobrenatural, Senhor. Que seja o Senhor falando através da minha boca. Seja o Senhor falando através da minha vida, Senhor. Pai, abençoe esse ministério, Senhor, desde o nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Maílde, Senhor, cada bispo, bispa, pastor, pastora, em especial, Senhor, a liderança dessa igreja, nossa pastora Jucimar e toda a sua família, Senhor. Abençoe o pastor Arlindo, toda a sua família, cada presbítero, evangelista, diácono, cada obreiro, cada oficial, Senhor, desse ministério, cada membro, cada pessoa que nos visita nessa noite, cada pessoa que vai estar nos visitando, vai estar nos ouvindo, Senhor, através das nossas lives, através do Instagram, através do YouTube, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos tudo que for contrário a Ti, tudo que vier tentar, porque nós sabemos que não vai conseguir atrapalhar a realização de Pai, de mais esse trabalho, de mais esse culto, Senhor. Que tudo que seja dito, Senhor, que tudo que seja feito, seja única e exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aqueles que chegaram depois, nós estamos dando continuidade ao estudo a respeito da vida de Jesus Cristo. A vida dele, nós iniciamos falando da questão que foi levantada de que Jesus é Deus, a relação com o Espírito Santo, aquela questão que foi estudada lá atrás, no início do mês de agosto, de que os três são apenas um. E aí a gente veio desenvolvendo esse estudo, a gente falou da divindade de Jesus, a gente falou da morte de Jesus. E hoje, para a gente estar finalizando esse estudo, a gente vai estar falando da segunda vinda de Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E para dar início a esse estudo, a essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, vamos abrir em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Jaqueline, Nau, cada pessoa que entrou durante aí a oração, que o Senhor continue lhes abençoando. Nau, já falei aqui para Alcione, estou falando para você, que o Senhor continue lhe abençoando, meu irmão. Palavra abençoada que o Senhor trouxe hoje pela manhã, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor continue lhe usando, meu irmão. Primeiro no Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quem puder estar colocando aí para a turma estar podendo acompanhar, glória a Deus.
Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoado da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glórias a Deus. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Gente, Jesus prometeu que um dia iria voltar para levar aqueles que creem nele. Esse dia para alguns será o fim. Para outros será o início, né? O início da vida eterna. Gente, existe um propósito grandioso, né? Existe um propósito muito maior. A gente está falando da vida de Cristo. Existe um propósito muito maior de tudo aquilo que a gente levanta, de tudo aquilo que a gente traz, para Deus ter dado o seu Filho para ser crucificado, para ser morto da forma que foi. Nós falamos semana passada aqui a respeito da morte de Cristo, acho que foi semana passada, e quase que talvez aí 90%, um pouquinho mais que isso, todas as vezes que o Senhor me dá uma palavra, ele me remete a uma passagem que talvez se eu perguntar aqui a turma aqui já vai lembrar qual é. O Senhor sempre me remete a essa passagem, que eu acho que talvez seja a passagem, vamos chamar assim, né, de uma forma figurada, passagem central da Bíblia, que está em João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, intensidade, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, com um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, tudo o que o Senhor fez, desde lá de Noé, aquela questão do dilúvio, aquele cuidado que ele teve ali, passando por todas as promessas que foram feitas a Abraão, Isaac, Jacó, a tudo que aconteceu com Moisés, a tudo que aconteceu com José, a tudo que aconteceu com Davi, a tudo que aconteceu com Salomão, a tudo que aconteceu com Jesus Cristo, tem um propósito principal. Eu não vou dizer único, mas tem um propósito principal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu costumo repetir isso aqui, faço questão de sempre estar repetindo e deixando muito claro que eu não estou aqui falando contra dinheiro, falando contra prosperidade financeira. Mas a gente tem que entender o que está escrito na Bíblia. Deus deu o seu único Filho, ele morreu na cruz, ele passou por todo aquele sacrifício, por todo aquele sofrimento, com um propósito principal. Foi que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente não entender isso, e se o propósito da gente, enquanto membro desse corpo de Cristo, enquanto igreja aqui na terra, se a gente não entender isso, nada do que ele fez faz sentido. A morte de Jesus Cristo deixa de fazer sentido se a gente não entender que o propósito principal daquele sacrifício foi a vida eterna. E tudo que a gente fizer, todo o propósito da gente, todo o trabalho que a gente fizer para Deus, a gente tem que entender que o foco principal é esse. Não dizimem esperando receber X vezes mais. Não se posicione como obreiro, como diácono, como evangelista, seja qual for a sua posição, esperando receber algo que não seja a vida eterna, e faça esse trabalho para que não venha a ser somente para você. Entenda que é um propósito muito maior, que é de mundo, e a gente vai trabalhar nisso aqui. Você tem não só que buscar a sua salvação, como buscar a salvação de todo mundo, todo mundo. E aí a gente vai desenvolver isso aqui. Vamos ler
mais uma passagem. Eu queria realmente que essa passagem fosse lida. Não fiquem simplesmente olhando para o celular, simplesmente ouvindo. Abram a sua Bíblia. Mateus 24. A gente vai ler todo Mateus 24. Eu brinco normalmente quando a gente tem uma oportunidade de ler uma passagem completa, que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de, dentro dos últimos dias, ler a Bíblia, vai sair daqui hoje dizendo, eu li alguma coisa da Bíblia. Né? Então vamos realmente abrir em Mateus 24, que a gente vai ler todo ele. Está escrito em Mateus 24, a partir do 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá em tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram a pergunta. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Observe esse primeiro trecho. Os discípulos estão conversando com Jesus e ele está falando sobre diversas coisas que vão acontecer. Ele está falando sobre aquela questão do templo, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos, humanamente, sendo terreno como eles são, como nós somos, a preocupação foi, quando isso irá acontecer? Quando será a sua volta? As perguntas sempre terrenas. E aí Jesus disse, olha, calma, eu não quero que ninguém engane vocês. Porque muitos virão e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Gente, leiam a Bíblia, ouvindo o que você está lendo e trazendo para o seu cotidiano, para a sua vida. Ele está falando em guerra, ele está falando em rumores de guerra, e ele está dizendo, fique tranquilo, tudo isso vai ter que acontecer, mas ainda não é o fim. Aí ele fala de nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios da dor. Tem muita coisa acontecendo, a gente ouve esse trecho e diz assim, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Mas olha o que o Senhor está dizendo aqui. Senhor Jesus Cristo de Nazaré está dizendo aqui. É o princípio das dores. Princípio das dores. Tem muita gente que achando que já vai acabar amanhã. É o princípio ainda. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vai ter muita dificuldade, vai ter muitos problemas, amor irá se esfriar, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer, amém, aquele será salvo. E este evangelho, gente,
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A gente está muito preocupado com as guerras, a gente está muito preocupado com os terremotos, a gente está muito preocupado com as pestes, com a falta do amor, e a gente está esquecendo de algo que depende da gente. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo e em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho está sendo pregado a todo o mundo. A gente, enquanto corpo de Cristo, está fazendo o papel da gente. A gente, enquanto corpo de Cristo, está fazendo a nossa parte. Porque terremoto, porque peste, né? Ainda que tenha influência humana, a gente está fazendo a nossa parte. E pregar o evangelho, meus irmãos, não é estar na frente de um púlpito somente, não. É pregar, é falar do evangelho, é falar de Deus. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua escola, é na sua academia, é onde você estiver. Pessoas, todo o mundo precisa ouvir para que se tenha o fim. Não adianta você ficar trancado no seu mundinho, achando que a sua parte é um pedacinho, uma migalha que não vai fazer diferença, porque aqui está dizendo, vocês estão muito preocupados com os terremotos, com as pestes, com tudo que adivinha, que nisso daí vai vir. Gente, pregar o evangelho é a gente. O Espírito Santo precisa da gente, ele habita na gente, mas ele precisa que a gente abra a boca da gente e fale. Isso é responsabilidade nosso. Exatamente, minha pastora, falar de Deus sempre, exatamente não, testemunho. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Observem. Porque haverá grande aflição. Porque haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Se a gente está achando que o Covid é algo muito grande, que a gente nunca passou e que a gente nunca vai passar, preparem. Porque o que aqui está dizendo que é algo muito grande. E eu não acredito sinceramente que seja o Covid. Eu não acredito sinceramente que seja o Covid. Então, se a gente está achando que a coisa está difícil nesse momento, imagine o que ainda há de vir. E essa parte eu acho linda. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Gente, eu me lembro, o Senhor me trouxe a lembrança aqui agora de uma situação de uma pessoa conhecida minha que esteve com enfermidade. Uma enfermidade que até então ninguém sabia o que era. E Deus, né, tirou ela daquela situação. Ela realmente se colocou muito grata a Deus por aquilo tudo que estava acontecendo. E pouco tempo depois, um certo tempo depois, ela voltou a alguns comportamentos que ela tinha, se desviando daquele caminho que o Senhor tinha colocado ela. E aquele mal, aquela doença que ela tinha sido acometida anteriormente, voltou e ela veio a falecer. E aí essa passagem fala exatamente isso, gente. Em alguns momentos é preciso que o Senhor leve logo, que o Senhor abrevie o tempo da pessoa na terra, porque realmente, se Deus, vamos chamar assim, tá, gente, der muito tempo, o que será dessa pessoa, o que será da gente? Deus está falando aqui em algo muito maior.
Ele está falando aqui que aqueles dias, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais de prodígio que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. O que ele está dizendo é o seguinte, que os escolhidos não são enganados, não. Os escolhidos não são enganados. Palavra de Jesus Cristo aqui. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Enganariam. Ou seja, os escolhidos não serão enganados. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Gente, observem. O que ele está dizendo é o seguinte, a vinda do Filho do Homem será algo tão grandioso, algo de uma magnitude tão grande, passivo de que todos vejam, que não caiam nessa cilada e dizer assim, não, ó, ele já voltou, ele está ali dentro da casa. Como é que ele está ali dentro da casa e você não viu? Olhe, ele está lá no deserto lhe aguardando. Como é que ele está no deserto e você não viu? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. É algo tão grande que não se deixe enganar, não. Não faça. Sabe aquela coisa que a gente brinca com algumas crianças e faz assim? Vai ver se eu estou na esquina. E a criança inocente, naquela inocência de criança, vai lá na esquina ver. É a mesma coisa. Não vá lá na esquina ver se eu estou lá, não. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor está falando aqui como a gente brinca. Vá ver se eu estou na esquina. Gente, é isso que os falsos profetas estão dizendo. Em outras palavras, vá ver se eu estou na esquina. E as pessoas estão indo ver. Gente, vai ser algo tão grande. Algo tão grande que todo mundo vai enxergar. Quem acredita e quem não acredita. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E a estrela cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Como é que você não vai enxergar, meu irmão? Como é que alguém vai dizer, olha, Jesus já voltou, vá ali naquele templo que ele está lá. Vá ali no deserto que ele está lá. Olha o tamanho, a magnitude do que vai acontecer. Como é que a gente ainda é enganado? Como é que ainda existem pessoas que são enganadas? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, é para todo mundo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Vocês vão ver o sinal. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas unicamente meu Pai. E sabe o que é que a gente vê? Um monte de falsos profetas, minha esposa está dizendo aqui, eu ia dar um outro adjetivo, dizendo, dando data, e um monte de crente ainda parando para, não, deixa eu só ver o que é que ele está aqui dizendo. Será? Não, nesse dia, não, eu estou falando isso só para no dia eu rir. Meu irmão, você não tem nem que perder tempo. Você não tem que nem perder tempo. O Senhor Jesus está dizendo assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. A turma está preocupada em comer, em beber, em curtir. Que ele vai voltar, que vai ter muita gente que quando menos esperar vai dizer o que foi que aconteceu. Ainda observem, gente. Ainda que acha trombetas, ainda que seja algo tão grandioso, observe o que o Senhor está falando. Ainda que seja algo tão grandioso que todo mundo vai conseguir enxergar. Ainda que seja assim, o Senhor está dizendo aqui que assim como foi com Noé, vai passar despercebido algumas pessoas. Como é que pode? Estando duas moendo no moinho, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mas considerei isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a casa. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Sabe aquela história que eu sempre falo do radar? A estrada do Coco, no trecho aqui onde eu moro, tem uma velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Isso é do conhecimento de todo. A estrada do Coco está cheia de placa dizendo que a velocidade é de 60 km por hora. Existe uma placa enorme, 4 vezes as placas normais, dizendo que aquela rodovia está sendo vigiada por radar. E aí, alguns metros na frente, tem um radar. E tem um desses radares que está atrás de uma passarela. O povo está revoltado que o radar está atrás da passarela porque o radar está escondido. Sabe o que é que o povo quer? Que bote uma seta luminosa, incandescente, aquela coisa bem cheguei, verde-limão, piscando, dizendo é aqui o radar, é aqui o radar, é aqui o radar. Porque as pessoas não estão preocupadas em vigiar que aquele trecho é de 60 km por hora, não. Eu vou andar 120 na hora que eu vejo o radar eu reduzo. É assim que as pessoas pensam, e é assim que as pessoas estão pensando referente ao Evangelho, referente à volta de Cristo. Eu vou fazer tudo errado, na hora que os sinais vierem, eu peço perdão a Ele, que aí eu sou perdoado. Na hora que eu ver o radar, eu diminuo a velocidade. Eu faço tudo errado na minha vida. Aí na hora que eu ver o radar, eu me conserto. Então as pessoas estão esperando a placa, dizendo, é amanhã que Jesus vai voltar, para dar tempo das pessoas pedirem perdão pelos seus pecados. É isso que as pessoas estão esperando. E Senhor Jesus está falando através de Mateus 24, 43, que não é assim que funciona, não. Vocês têm que vigiar o tempo todo. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É quando ele chegar. É quando ele chegar. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separa-o lá, destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu irmão, não fique esperando a placa luminosa, dizendo o dia que ele vai voltar, não. A vigia é 24 horas por dia. Glória a Deus, meus irmãos. Isso quem está falando não é Jorge, não. Quem está falando é a palavra do Senhor. Foi Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos. Para mim, essa passagem é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Para mim, essa passagem é uma das passagens mais importantes da Bíblia.
ele não só fala a respeito da volta, como ele mostra onde a gente pode errar e chama a atenção da gente para isso. Agora vem a questão. Se a segunda vinda de Jesus será acompanhada de grandes sinais, nesse dia todos saberão que Jesus voltou, como muitas pessoas vão aparecer dizendo que Jesus já voltou. Se em Lucas 21, 27 e em Marcos 13, 36, 13, 26, se em Lucas 21, 27 e em Marcos 13, 26 está escrito que então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, será algo visível. Como em Mateus 24, 5 está escrito que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabem como? Vamos abrir em 2 Tessalonicenses 2, a partir do 17. 2 Tessalonicenses 2, a partir do 17. Perdão. 2 Tessalonicenses 2, a partir do 1. 2 Tessalonicenses 2, a partir do 1. Irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Que por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Maravilhas enganosas. Maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para o que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, prestem atenção, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por conta desta nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Dê ânimos aos seus corações e os fortaleça para viverem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Lembram de Efésios 6,12? Né? Aquela passagem conhecida, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Pois é, meu irmão. Sabe o que é que está acontecendo? Ele já está aí agindo. O inimigo de nossas almas já está aí agindo, querendo cegar a gente, querendo fazer com que a gente não enxergue o que está na nossa frente. A gente está falando de sinais grandiosos, ainda assim muitos estão sendo enganados. Gente, vamos abrir em Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14.
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a reunir a impiedade e as paixões. Perdão, ela nos ensina a renunciar. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Boas obras. Lembram dos dons espirituais? Vamos abrir em 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 1, 7 e 8. 1 Coríntios 1, 7 e 8. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo para que servem os dons espirituais? Vocês estão entendendo para que servem os dons espirituais? De modo que não lhe falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como a gente não lê a Bíblia de forma isolada, vamos ler 1 Coríntios 12, de 1 a 7. 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Irmãos, enquanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Preste atenção nessa parte. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Não é só para você. Nós lemos lá em cima, em 1 Coríntios 1, do 7 a 8, que esses dons nos fazem permanecer firmes até o dia do nosso Senhor Jesus. Esses dons nos fazem permanecer firmes até o dia do nosso Senhor Jesus. E a gente acabou de ler agora que cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Vamos parar com essa história de que a salvação é individual, que eu não tenho nada a ver. Os dons servem para o bem comum, é para uma visão de reino, é para algo muito maior. Nós estudamos isso durante as lives dos jovens. Os dons de cura, os dons, sejam eles quais forem, são para o bem comum, são para o reino, são para a salvação de todos. Não é só para você. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A gente já leu algo parecido sobre isso aí. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Não fique achando que depois da pandemia Jesus está chegando correndo, não. Isso são sinais, isso é o início do fim. Comecem a pregar, comecem a abrir a boca, comecem a fazer a parte. Porque enquanto o evangelho não for pregado a todo mundo, o fim não vai chegar. E não é apenas da salvação que a Bíblia está falando. Mateus 25, 31 ao 33. Mateus 25, 31 ao 33. A gente estudou sobre isso. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes
bodes e ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. A gente estudou Mateus 25 do 31 ou Mateus 25 do 35 a 45. A gente estudou aqui essa questão e a gente estudou aqui a questão da separação. Vai chegar um momento onde todo o mundo será separado. A direita fica uns, a esquerda fica outro. Sabe por quê? À direita estão aqueles que fizeram, à esquerda estão aqueles que não fizeram. Você quer estar de que lado? Daqueles que fizeram ou aqueles que não fizeram? Ah, Senhor, eu quero estar do lado que fizeram. E seu pai, e sua mãe, e seus filhos, e seus irmãos, e seus primos, e seus amigos, e seus colegas, e aquelas pessoas, você quer que estejam onde? Você quer estar desse lado. Vamos trabalhar para que todo mundo esteja desse lado? Gente, para finalizar, eu tô correndo que a gente vai ter uma surpresinha aqui no final. Para finalizar, eu queria ler uma passagem bem interessante que está em João 14, do 1 ao 3. Eu queria que todo mundo abrisse, que a gente lesse. Prepara aí, surpresa, que já já vocês estão entrando. Para muitos, a volta de Cristo ainda soa com temor. Para muitos, a volta de Cristo ainda soa como aquele radar na estrada do coco, que a gente precisa ser lembrado a cada X metros que ele está ali para que a gente reduza a velocidade, para que a gente não seja multado. Para muitos que ainda estão vivendo a vida diferente daquilo que Deus deseja que a gente viva, é momento de temor. Aquele radar para quem anda a 60 km por hora não faz diferença nenhuma. Para quem anda a 120, aquele radar é problema. Para quem anda no pecado, para quem anda em desobediência, para quem anda contrário à vontade de Deus, a volta de Jesus Cristo é motivo de muito temor. Mas para quem anda abaixo de 60 km por hora a 60 km, aquele radar não faz diferença. Para quem anda conforme a vontade de Deus, quem anda obedecendo a Deus, a vinda de Cristo é motivo de glória, de festa, de alegria. E aí eu vou ler essa passagem que está em João 14, do 1 ao 3, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Para quem crê em Deus, para quem é obediente às ordenanças de Deus, a morada está pronta. Ele já preparou a morada. Para quem crê em Deus, para quem é obediente a Deus, a volta de Cristo é um momento de alegria, de felicidade. Agora a felicidade não vai ser completa se o seu irmão também não estiver lá com você. Se as pessoas que você ama é as que você não ama, porque se a pessoa vai estar lá é porque ele foi transformado. Esse motivo de alegria você tem que transmitir para as pessoas. E a gente precisa ter certeza dessa salvação. E a gente só tem certeza com base no comportamento da gente. Esse trecho, essa passagem que está em João 14 é linda, linda, linda. Eu li um pequeno pedaço aqui. E a gente vai sair da leitura e a gente vai estender esse trecho de João 14 através de um louvor. Então eu vou convidar um casal muito amado, muito querido, para estar louvando com a gente. É uma surpresa que o Senhor preparou, o Senhor tocou no meu coração que eu fizesse dessa forma. Eu vou estar convidando esse casal, que eu tenho certeza que não é amado só meu, é amado do Senhor e amado de muita gente aqui, para estar conosco. O convite está feito. Vamos lá, vamos estar louvando e adorando o Senhor. Glória a Deus. Eu tô lhe vendo. Tá linda como sempre, ó. Ó meu irmão lindo. Vamos lá, o tempo tá correndo. Então, vamos lá naquele louvor. Glória a Deus. Vitória para todos. Obrigada pela oportunidade. Deus seja louvado.
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não teria tido. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos sigo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Louvem. Vocês em casa louvem também. Se me amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Aleluia. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Para sempre. Ele que tem os seus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Declare, quero te amar mais, Senhor. Louvem, louvem. Abre a boca e louvem. Vocês em casa louvem também. Quero te amar mais, Senhor. Te amamos, Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Semana de vitória para todos. Deus é maravilhoso. Segura aí que vocês não vão agora, não. Vou dar os avisos aqui rapidinho. Segura aí, segura aí. Soltar no quartel que é trabalho. Acho que todo mundo amou ouvir vocês, matar um pouquinho a saudade ou aumentar a saudade. Gente, o que o Senhor tinha para falar com a gente foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que ele passou para mim. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que eu tenha sido eficiente, que realmente eu tenha passado aquilo que realmente o Senhor me passou. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa, abençoada na presença do Senhor. Que possamos permanecer firmes, focados, lembrando o propósito maior do reino, que é a salvação. Não é dinheiro, não é nada, é a salvação. O resto vem por consequência. E vamos permanecer firmes. E não vamos nos preocupar, como esse louvor muito bem disse. Aquele que anda no caminho do Senhor não tem que se preocupar não, gente. A vitória é garantida. A nossa casa está sendo preparada lá em cima. O autor, a autora dessa música foi muito feliz. Tenho certeza absoluta que foi inspirada pelo Espírito Santo. Afinal, não vem de ninguém
De nenhum humano pode sair algo tão lindo, tão maravilhoso. A gente entende, se baseou, né, na Bíblia, e eu amo quando esses louvores vêm baseados na Bíblia, que a gente sabe que está no caminho certo. Hoje é domingo, nós estamos aqui no culto evangelístico, 18 horas. Quarta-feira, culto da família, 19h30. Quinta-feira, 19h30. Primeira e terceira quinta-feira, culto das mulheres. Segunda e quarta quinta-feira, culto dos guerreiros, culto dos homens. Sábado, culto dos jovens. Domingo pela manhã, 10 horas, culto ABD. 15 horas, discipulado. Gente, o culto presencial voltou para a honra e glória do Senhor. Ainda com restrições, mas voltou. Se inscrevam, estejam presentes. Nós aguardamos tanto por isso. Aqueles que não podem ir, calma, vai chegar um momento. Aqueles que podem, não percam a oportunidade de estar ali, congregando, estar mais próximo dos irmãos, estar tendo a oportunidade de, ainda que não estejam abraçando, mas estar ali podendo, tá no momento de comunhão. Não deixem de ir. Eu não estou podendo ir, eu estou realmente ainda prezando por algumas questões, como o Fabiane também não está indo, Everton não está aí, mas o Senhor tem preparado algo muito grandioso. A volta ainda com 100% está próxima, a gente vai ter aquele momento de alegria e tudo, mas enquanto isso não acontece, vamos estar presentes, vamos estar louvando e glorificando o nome do Senhor. E, gente, vamos matar um pouquinho mais a saudade, a gente vai estar encerrando, travou aqui as mensagens. Não sei se tem mais algum recado, dízimos e ofertas. Existem conta própria para isso, para dízimo, para oferta, procurem lá no grupo. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, aqueles que vão estar nos ouvindo depois daqui no Instagram, no YouTube. E vamos encerrar cantando aquele louvor que o Senhor colocar no seu coração nesse momento. Se não der tempo para o louvor todo, a gente vai encerrar, a turma vai entender, mas vamos louvar mais um, aquele que o Senhor colocar no coração de vocês. Lilian, em algum momento, pediu um aí. Eu não me recordo agora qual foi, mas eu estou travado aqui, não estou conseguindo enxergar as mensagens. Mas vamos lá, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus, agora é finalzinho. Semana de paz para todos, em nome de Jesus. Amém. Yeshua, meu orgulho me tirou do jardim. Glória a Deus. A humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. O amor de Deus é de graça, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, receba, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Glória a Deus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
agora, Jesus. Glória a Deus. Contagem regressiva. Continua. Jesus.